Muito bem-vindo você que nos acompanha aqui no Pegos pelo Tráfico. Hoje mais um Papo na Praça e eu estou com uma visita internacional aqui hoje. É isso mesmo. Dr. Andrés Varona, médico, endocrinologista, especializado em emagrecimento. Nem é assunto na moda, né? Ninguém quer saber de emagrecimento. Vizinho, cliente, amigo, está aqui no Praça Capital e é mais uma coisa que tem aqui na Praça Capital. Se você está chegando agora no programa, não sabe o que a gente faz aqui, é um programa, um podcast, um canal que fala sobre tráfego pago, mercado digital, marketing digital. A gente ensina, entrevista, conversa, bate-papo e tem aí na descrição do vídeo um treinamento meu gratuito. Se você quer entender um pouquinho do marketing digital, se você quer vender online, quer começar a caminhar aí no digital, entra na descrição. Tem um link, você clica lá, escreve eu quero e você vai ganhar um treinamento meu totalmente gratuito, sem pegadinha, para você começar a se desenvolver na área. Doutor, prazer ter você aqui. Prazer é todo Obrigado pela oportunidade de bater esse papo, de falar de um assunto que para mim é tão complicado. Eu sou bariátrico, cheguei a pesar em arroba, sabe o que é arroba? Tinha que ir no açougue para pesar. Então, para mim é um assunto delicado, um assunto que conecta com o emocional. Eu tenho muita dificuldade com o emagrecimento e vai ser muito bom ouvir as dicas e entender um pouquinho da tua história. Começa contando aí essa jornada de vir de outro país para cá, de chegar numa nação nova, com cultura diferente e conseguir achar o teu espaço aí. Como é que isso tem sido? Sim, tem sido muito interessante. Então, eu me formei como médico em 2009, fui um dos melhores formados da minha faculdade em Cuba. Eu, como me formei assim com diploma de ouro, que quem se forma com uma nota acima da média, no primeiro ano eu prestei um serviço social, né, em uma região bem rural. Fiquei um ano lá e, posteriormente, eu fui trabalhar para a Venezuela, em uma missão médica a trabalho em cidades bem carentes para fazer um trabalho de medicina social focado na comunidade. Fiquei lá por aproximadamente 4 anos e meio, daí voltei, fui para a Colômbia num sistema praticamente similar. Cada país é uma novidade, cada país tem doenças que, por exemplo, em Cuba já não existiam mais, né? Doenças que já estavam controladas, a gente começa a lidar com tudo isso. Inclusive a obesidade, tem países que a obesidade é muito superior que em Cuba, né? E aí, depois, por motivos de trabalho, cheguei aqui no Brasil. Iniciei no Mais Médico, quando, naquela época, em 2012, 2013, começava o programa, eu me inscrevi, porque queria conhecer como funcionava o Sistema Único de Saúde, como que era o fluxo de pacientes, né? E gostei, trabalhei por 3 anos aqui no interior de São Paulo, cidade de Cosmópolis. Ninguém conhecia a cidade quando eu me inscrevi, né? Ninguém conhecia Cosmópolis, mas uma cidade muito boa. Lá conheci minha esposa, né? Tem 2 filhos e decidi ficar no Brasil, um país que me acolheu muito bem. Consequentemente, eu prestei a prova do revalidei meu diploma médico. Eu já atuava na área da endocrinologia, então fiz uma pós-graduação aqui no Brasil e desde aquela época eu atuo na área de endocrinologia, com foco principalmente em tratamento médico da obesidade. Você está prestes a inaugurar uma clínica aqui dentro do Praça Capital. Isso. Por que aqui? Por que você veio para cá? Você chegou em Cosmópolis, tem a tua clínica lá em Cosmópolis hoje, atende pacientes normalmente lá e agora vim para Campinas. Por quê? Olha, foi bem interessante. Há 3 anos atrás, eu atendia como endócrino geral, atendia tudo, e há 3 anos atrás eu foquei somente em tratamento da obesidade. E eu atendia na época ainda planos de saúde, né? E atendia o plano PHS Samaritano, em Indaiatuba. Então eu atendia Arthur Nogueira Cosmópolis em Indaiatuba. E teve pacientes que passavam no plano de saúde que queriam passar comigo particular. Só que eles tinham que ir até Arthur Nogueira ou Cosmópolis
para conseguir passar comigo. Aí eu decidi alugar uma sala aqui em Campinas para atender esses pacientes que vinham de longe. Ok. E aí comecei os atendimentos aqui em Campinas, em paralelo com o Cosmópolis e Arthur Nogueira. Com atendimento do plano lá e aqui particular. Na verdade, já isso, o plano lá e aqui particular, né? Acabei migrando totalmente para o particular, nas duas cidades, e o espaço que eu tinha alugado, ele ficou pequeno para o que eu queria fazer. Correto. Aí procurei um espaço que tivesse assim as condições mínimas de segurança, né? E achei o Praça Capital. Veio assim do nada, tinha uma sala disponível para alocação e cheguei aqui. Me apaixonei pelo espaço, me apaixonei pelo local, as pessoas muito acolhedoras, e aí decidi ficar aqui no Praça Capital e ter meu consultório. Legal. Doutor, quando a gente pensa em emagrecimento, em obesidade e tal, acho que a primeira coisa que a gente tem que ancorar o tema é que a obesidade não é mais um problema, né? Obesidade é doença, é isso? Isso, exatamente. Desde 2013, a Organização Mundial da Saúde classificou a obesidade como uma doença crônica. Ela tem CID, E66, tá? E como doença crônica, ela é muito assim particular porque ela gera outras doenças crônicas. Ela gera hipertensão arterial, ela gera diabetes, ela gera artrite, ela gera apneia do sono e entre outras complicações. Ela é a principal causa de mais de 33 tipos de cânceres. Você pesquisa os principais cânceres, a obesidade está lá como um fator de risco associado. Então é uma doença muito séria e precisa ser tratada como tal. Eu sou bariátrico, como eu disse no começo do programa, eu pesava em arroba. Tinha que ir no açougue, porque a balança da farmácia é só até 150 quilos. Isso. Então eu pesava 183, 184 quilos quando eu operei. E eu fui para a cirurgia bariátrica porque provavelmente eu não estaria mais aqui se não tivesse feito. É um tratamento de choque em uma situação de doença, né, extremamente agravada. Os primeiros anos, ok. Perde peso, seca, né? Aí fiz cirurgia plástica, tira... Assim, eu brinco que o couro que arrancaram de mim deu para fazer uma criança de 7 anos. Mas depois de um tempo você começa a engordar de novo. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Quando criança você era obeso também? Sim. Perfeito. O que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo? O número de crianças com obesidade ele triplicou nos últimos 2 a 3 anos. Se você, quando estava na escola antigamente, você olhava assim na sala de aula, tinha o gordinho. Era eu. Hoje é ao contrário, hoje tem um magrinho. A maioria das nossas crianças está com sobrepeso ou obesidade. E quando a criança ela tem obesidade ou sobrepeso, ela tem 5 vezes mais probabilidades de ser um adulto obeso. Que é o que aconteceu com você. Sim. Você já e era quando, criança. Quando eu olho as fotos, e aí tem um aspecto do emocional, né? Eu olho as minhas fotos de criança, eu não era gordo. Certo? Mas eu era o gordinho. Exatamente. Então aquilo fica pá, e aí você fica o gordo depois. A bariátrica tirou isso, levou isso embora. Nos primeiros anos eu vivi bem e tal. Aí depois de um tempo, além de começar a ganhar peso, eu nunca gostei de academia. Eu pago o Murilo, para ir na minha casa todo dia lá, é o meu carrasco, né? É o personal que vai lá para me obrigar a fazer atividade física. Além de começar a ganhar peso, eu sinto que parece que a bateria está fraca. Por que isso? Bom, primeiro, você tinha critério para fazer uma cirurgia bariátrica. Tinha acima de 40 de índice de massa corporal. Então, era uma necessidade. Senão, o risco de apresentar outras complicações severas ia ser maior. Depois dos 5 anos, o paciente ter feito uma cirurgia bariátrica, se ele não mudar o estilo de vida, infelizmente, ele vai ter reganho de peso. Eu sempre falo para todos os meus pacientes, tanto o tratamento medicamentoso quanto a cirurgia bariátrica é uma segunda chance que a vida está te dando para mudar.
E essa mudança tem que ser consequente com o sacrifício que a gente tem que fazer. Uma coisa que eu não falei, não tinha falado para você anteriormente, mas eu também já fui obeso. Uau. Eu também fui criança obeso. E eu já cheguei a pesar 120 quilos. Eu comecei meu processo de emagrecimento há 5 anos atrás. Hoje eu estou no peso ideal. Eu tenho 1,75 de altura e eu peso 78 quilos. Mas se eu não me policiar de ter uma alimentação saudável, de fazer atividade física, com certeza eu terei reganho de peso. A mesma coisa acontece no paciente pós-bariátrico, porque o metabolismo diminui a taxa metabólica. Então, mesmo comendo pouco, você vai começar a ter reganho de peso. Outra coisa, a absorção de alimentos, vitaminas, minerais está comprometida. E isso também contribui com uma alteração hormonal, que no caso do homem, às vezes, pode estar associado com deficiência de testosterona. E quando a testosterona está baixa, libido está baixo, fadiga, sensação de depressão, tudo isso está associado com a deficiência de testosterona. Além do mais, quando temos um aumento da gordura visceral, ou seja, barriga, a gente produz uma enzima que chama aromatase. E essa aromatase transforma a testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Isso vai gerando um círculo vicioso, gerando mais obesidade e diminuindo ainda mais a testosterona. Então, é muito importante, quando o paciente tem obesidade, a gente avaliar toda essa parte hormonal, avaliar como que está o peso, fazer atividade física, que isso vai garantir que o peso se mantenha estabilizado. Eu fiz a cirurgia há 15 anos atrás. Eu acredito que era o que tinha na época. Hoje, como é? O obeso, o cara com IMC acima de 35, vamos dizer, acima de 30, que chega no teu consultório, qual é o caminho? É hormônio, é dieta, é remédio? Por se tratar de doença, deve ter remédio. Como que é isso? Perfeito. Hoje o paciente, quando chega no consultório, seja sexo feminino, masculino, a gente faz uma avaliação. Essa avaliação envolve um questionário, um interrogatório, uma anamnese, para entender como funciona a obesidade nesse paciente, né? A minha consulta, ela demora 1 hora e meia, porque eu preciso entender esse paciente. Às vezes ele, conversando comigo, me conta coisas que nem ele imaginava que poderia ter influência no caso do ganho de peso dele. Depois a gente faz uma bioimpedância, que é uma balança específica, que eu consigo avaliar a massa muscular, quanto está o percentual de gordura desse paciente, porque nem sempre peso bruto significa doença. O fisiculturista, ele tem um peso elevado, mas é massa muscular. E o músculo é um órgão endócrino saudável, né? Então, posterior a ter essa avaliação, é que a gente decide qual vai ser o melhor caminho. Às vezes o paciente tem compulsão alimentar, às vezes o paciente é mais ansioso, às vezes o paciente come muito nas refeições. Isso não significa que ele tenha compulsão alimentar, ele tem uma alteração na saciedade, né? Então, para cada uma desses quesitos, a gente tem uma medicação que pode utilizar, que pode associar. Porque a obesidade é multifatorial. Tem vários fatores que podem desenvolver ela. Então, o tratamento também tem que ser do mesmo jeito. Além de remédios de farmácia, a questão da reposição hormonal, ela tem que olhar para isso. Tem que olhar, principalmente em homens. Em homens, muitos homens obesos, jovens, hoje têm deficiência de testosterona, pelo que eu falei anteriormente. Pela aromatase, diminuição, hipogonadismo associado à obesidade. Eu vou gerar um corte para a produção aí. O gordinho, com o hormônio alterado e cheio de hormônio feminino, ele fica carinhoso? É o gordinho carinhoso? É isso? Exatamente. Essa é a origem da atenção dos gordinhos? Exatamente. Pior que assim, você sente, quando você está obeso e tem deficiência hormonal, você sente que você não é o mesmo. Você sente que você poderia produzir mais, que você poderia estar melhor, mas você não consegue, né? E uma coisa interessante, você me falou de cansaço. Às vezes no dia seguinte pode estar associado com a apneia do sono. Muitos pacientes com obesidade roncam. Sim. E esse ronco, por momentos, o paciente fica sem ar mesmo, sem respirar.
E o sono ele fica oscilando do sono leve ao sono profundo. Vai chegar um momento que você não vai ter um sono reparador. No dia seguinte, você praticamente não descansou, mesmo achando que dormiu 8 horas. E essa fadiga pode estar associada com a apneia do sono. E aí é perder peso ou usar máquina, CPAP. Exatamente, mas a boa notícia é a seguinte: se o paciente conseguir perder de 5 a 10% do peso, isso já muda totalmente, melhora a apneia do sono. Muda a apneia, muda a pressão, muda tudo, né? Muda a gordura no fígado, muda as dores articulares, porque, dicho seja de passo, a obesidade é uma doença inflamatória. Então, o processo inflamatório ele não fica somente na gordura, ele se espalha para o resto do nosso corpo. Ele vai nas articulações, ele vai no fígado, ele vai no cérebro, né? Neurotoxicidade. Por isso, o raciocínio do paciente obeso é muito inferior ao paciente normal. Doutor, para quem está em casa assistindo e está se sentindo acima do peso, se o senhor pudesse dar uma dica, dizer assim, olha, comece por aqui. Tem um caminho para começar essa jornada? Tem. Então, você que está em casa e até sente um pouco de preconceito no tratamento da obesidade, não precisa ter preconceito. Precisa entender que a obesidade é uma doença crônica e ela precisa ser tratada. Comece a procurar ajuda, um profissional qualificado que consiga entender o teu processo e consiga te orientar e te tratar. Às vezes vai precisar iniciar com dieta, atividade física, às vezes também usar uma medicação para controle da fome. Isso vai garantir que você tenha um resultado melhor no tratamento da obesidade. Massa. E assim, a medicação vem evoluindo. Sim? Vem. Eu lembro que essa é quase cômica, para não ser triste. Teve uma época que inventaram um remédio que ele separava a gordura ingerida. Uhum. Né? E era caríssimo, assim. E eu estava nessa luta com a obesidade, que é desde sempre, e a minha endócrina falou, não, saiu um remédio novo e tome ele. Só que o efeito colateral dele é que você vira um pato. Você está falando do Orlistat. Eu não, o Xenical. Chamava isso, Xenical. Isso. E eu me lembro que uma vez eu tomei esse troço aí, eu tomava, né? E eu estava montando uma sala nova de trabalho, eu precisei trocar uma lâmpada. Eu tinha comido macarronada e eu estava de calça branca. Não preciso nem contar o que aconteceu, né? Exatamente. Eu tive que ligar em casa e pedir para vir roupa nova. Porque era extremamente desconfortável, assim, horrível. E hoje? É por isso que a gente tem que avaliar o paciente. E o paciente não é uma receita de bolo, não é um tratamento igual para todos. Se o homem ele já tem um intestino que funciona melhor que a mulher, certo? Aí você dá uma medicação que inibe a lipase, que ele vai fazer que a eliminação pelas fezes de gordura seja maior, sendo que o paciente já tem um intestino mais solto, vai potencializar o efeito colateral dessa medicação no paciente. O paciente nunca mais vai voltar no teu consultório. Agora, se você utilizar isso na mulher, que ela é obesa, ela precisa melhorar também a qualidade do intestino, né? Aí sim tem um resultado totalmente diferente. Então, quando eu avalio o homem, eu tenho um padrão que devo seguir. Quando avalio mulher, eu tenho outro padrão. Por exemplo, falando novamente da reposição hormonal. A mulher, quando vem no consultório, ela está obesa ou acima do peso e tem deficiência hormonal também, eu não trato a deficiência hormonal dela, porque ela está inflamada. E se eu coloco hormônio nessa paciente que já está inflamada produto da obesidade, eu vou garantir que ela tenha efeitos colaterais maiores, que ela tenha mais acne, queda de cabelo, oleosidade da pele, enfim. Eu primeiro emagreço essa paciente, muitas vezes emagrecendo melhora a função dos ovários, ela melhora a função hormonal, e posteriormente, se necessário, aí a gente faz a reposição hormonal e aí tudo fica perfeito. Como é a questão da reposição hormonal hoje? Ela ainda é ingestão de comprimido? Ela é gel? Eu já falei com médicos que passa gel. Aí o outro fala, não passa gel porque você pega a criança no colo, o gel passa para a criança. Cada um numa linha. Qual é a tua linha? Existem várias vias de reposição e por isso tem que ser individualizado.
Hoje no Brasil, contamos com os implantes hormonais absorvíveis e não absorvíveis, né? No caso dos homens, utiliza-se muito os implantes absorvíveis. Eles são implantes que duram aproximadamente de 4 a 6 meses. Eles vão liberando o princípio ativo ao longo desse tempo e depois eles são absorvidos pelo nosso corpo. No caso dos inabsorvíveis, eles são de silástico, né, silicone, e eles são utilizados mais em mulheres. Após um ano de eles liberarem o princípio ativo, eles são retirados e recolocados novamente. É um implantezinho por baixo da pele. Isso, no tecido subcutâneo. Nos dois casos. Nos dois casos. Um não precisa nunca mais tirar, ele é absorvido, e o outro, uma vez por ano, faz um recall. Faz um recall, exatamente. Legal. Mas muito legal que o resultado em quesito de melhora do quadro clínico, com menos efeito colateral, é muito significativo. E por que a opção pelo implante e não pela reposição por comprimido? Ou por... Bom, primeiro é que os comprimidos, o paciente pode ter vários efeitos colaterais, injetáveis também, no caso do homem, a testosterona, né? Pode aumentar as enzimas hepáticas, às vezes pode passar níveis suprafisiológicos, né? E no caso do implante não acontece isso. Eu não vejo alteração nos exames laboratoriais da função hepática nos pacientes. Eu não vejo efeitos colaterais significativos, queda de cabelo, acne, quando a dose é bem colocada e quando bem indicado o tratamento no paciente, sem ser para fins estéticos, tá? Então, eu consigo que o paciente tenha uma reposição mais estável ao longo desses 6 meses, sem ter aqueles picos de flutuação. Então, o paciente fica praticamente, além de a facilidade e praticidade de colocar um implante hoje e só repor, se tiver necessidade, em 6 meses. Você não precisa fazer mais nada. Que pode acontecer do próprio corpo se equilibrar, aumentar a musculatura e o corpo começa a produzir. Exatamente. O paciente emagrecendo, ele entrando na academia, melhorando a qualidade de vida, pode ser que a produção endógena de hormônio volte a ser a que era antigamente. Ok. E quando a gente fala de hormônio, academia, esses reloginhos aqui, isso aqui é legal, mas isso aqui é uma perturbação, né? É uma perturbação. Levante, ande, já andou, ok. E tem um negócio aqui que a gente faz a taxa metabólica do corpo, né? O que é, doutor? Explica pra gente o que é taxa metabólica e por que é tão importante quando está relacionado a emagrecimento. A taxa metabólica é a taxa que nosso metabolismo consome as calorias do dia a dia, né? E essa taxa metabólica pode estar maior ou menor. Existem doenças que normalmente produzem uma queda significativa dessa taxa metabólica. Uma delas é a obesidade e outra é o hipotiroidismo. Por isso que muitos pacientes relacionam o hipotiroidismo com ganho de peso. Mas também a obesidade, como ela baixa a taxa metabólica, pode levar a um hipotiroidismo também. Então, é uma via de mão dupla, tá? E quando a gente não faz atividade física, isso piora ainda mais o nosso metabolismo, fica mais lento. Mulher na menopausa fica ainda mais lento, né? Homem tem a vantagem, por isso que o homem emagrece mais rápido a maioria das vezes que a mulher, porque a taxa metabólica do homem é muito superior à mulher. Isso tem a ver com, lógico, o hormônio principal que a gente tem, que é a testosterona. Né? A taxa metabólica está associada à quantidade de músculo que a pessoa tem? Isso, exatamente. É isso? Exatamente. Quanto mais músculo, mais gasta. Mais gasta. Eu tenho um amigo que diz assim, Gil, se você der uma volta por dentro e uma por fora da Lagoa do Taquaral correndo, você pode comer o que você quiser. Quanto mais atividade, mais musculatura, maior a ingestão de alimentos sem obesidade. Exatamente, mas aí a gente tem que ver as calorias, tá? Porque vamos supor que você comeu um lanche do McDonald's. Esse lanche tem 300 calorias. Para você queimar essas calorias na esteira correndo, você vai precisar 1 hora correndo. Será que você vai correr 1 hora para queimar esse lanche? Então, o corpo humano ele foi feito para estocar gordura. É por isso que a gente ganha. Porque essa gordura ela é a nossa reserva. Ela é para ser utilizada depois. Só que depois a gente come novamente. Uma estratégia muito importante que eu falo para todos os meus pacientes é praticar o jejum noturno. Porque a gente não precisa jantar. As populações mais longevas do mundo, como em Okinawa, eles fazem jejum. Eles não jantam, né? Você faz a última refeição por volta das 16 horas e o café da manhã no dia seguinte por volta das 7, 8 horas da manhã. Então faz um jejum de 16 horas
e pronto. Isso vai melhorar a flora intestinal, vai diminuir os níveis de resistência de insulina, vai equilibrar o peso e você vai conseguir ter uma termogênese melhor. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa é novidade. Eu faço jejum intermitente. Uma dica que eu dei no meu Instagram esses dias, eu tinha viajado para Gramado, em 4 dias eu ganhei 3 quilos. Né? Gramado não tem como. Chocolate, né? churrasco. Churrasco. Porque muita gente pensa que o médico é extraterrestre, que o médico não come também, que não faz. Né? A gente faz também, né? Principalmente eu que já fui obeso. Mas quando eu volto da viagem, eu sempre faço o jejum. Eu faço jejum intermitente, que é de 5 para 2. Você pode fazer 5 dias comendo normal e 2 dias de jejum de 16 horas. Lógico, você, se nunca fez, não comece nunca com 16. Pode começar com 12, depois 14 e ir escalonando até chegar 16 horas. Não é todo dia assim. São 2 dias na semana. 2 dias na semana para começar. Depois você vai introduzindo 3 um dia. 3 dias, 4 dias e vai escalando. E vai escalando. E esse jejum traz o peso de volta. Traz o peso no seu caso da viagem. Traz o peso de volta, com certeza. E que alimento eu posso consumir nesse horário que eu estou em jejum? Chás sem açúcar, café sem açúcar e água, tá? Não quebra o jejum. Você pode consumir isso, tá? Tem muita fome, acha que não vai aguentar? Toma um chá. Isso vai inibir o hormônio da fome, que é a grelina, e vai acabar. Tem uma frase na internet aí super hypada, que assim, não é fome, é sede. Explica isso pra gente. Pois é, na verdade, assim, o nosso corpo principalmente é água, né? Uhum. Então, a gente tem que consumir aproximadamente 40 ml por quilo de peso mínimo de água por dia. E, infelizmente, a gente não faz isso. Então, a gente começa a se desidratar. A gente está desidratando-se o tempo todo. E o corpo, ele vai poupar essa água porque ele não quer morrer, né? Então, tem retenção de líquido. O peso, por isso, fica oscilando de manhã um peso, à noite outro peso, tá? E o que eu vejo, né, no consumo de água, quando a gente tem fome, é esse requisito que eu falei. Inibir o hormônio da fome. A gente tem o hormônio da fome e o hormônio da saciedade. A grelina é o hormônio da fome. Você vê quando vai em um restaurante mais chique, tem o primeiro prato, que é o prato da entrada, né, que é uma salada, certo? E depois os pratos seguintes, eles são menores em tamanho. Por quê? Porque você já bloqueou a fome com a grelina. Já você, com a salada, já inibiu a fome, então não precisa comer uma quantidade grande de alimentos posteriormente. E aí vai mais uma dica. Você vai comer, tem muita fome, começa pela salada. Muita salada mesmo. E depois começa com o carboidrato. Aí você vai ter uma quantidade de calorias inferior a se você tivesse começado já direto no carboidrato. Doutor, e essas drogas de moda? A última, Ozempic, né? Eu sei que, se você puder falar, fale. O que vem... já saiu, já foi, já passou? Tem coisa nova? Perfeito. Bom, infelizmente, quando eu comecei a emagrecer, não existia o Ozempic, né? É uma medicação que eu utilizo bastante no consultório. É uma medicação aprovada no Brasil para a obesidade e nos Estados Unidos também. O nome genérico é semaglutida, é um análogo de GLP-1. Muita gente fala de insulina. Ela não é uma insulina. O GLP-1 é um hormônio, é uma incretina produzida no nosso intestino. Ela é liberada, dura poucos segundos e depois ela não consegue fazer esse efeito que ela tem de aumento da saciedade. Os cientistas fizeram ela em uma fórmula que durasse mais tempo e aí a gente consegue usufruir do resultado que ela oferece. Em que sentido? No nível central, lá no nosso cérebro, diminui fome. No estômago, ela diminui o esvaziamento gástrico e isso vai gerar mais saciedade. No pâncreas, ele vai melhorar a liberação de insulina. Ela vai regenerar as células beta-pancreáticas, liberando mais insulina, diminuindo a resistência insulínica, porque quanto mais resistência insulínica, mais gordura a gente ganha.
ele vai contribuir a que mais açúcar seja levado para o músculo vai aumentar a termogênese, diminuir também a liberação de açúcar pelo fígado e é cardioprotetora. Então, todos os efeitos têm essa medicação. Eu utilizo bastante, não só pelo fato de emagrecimento em si, sino também pelas outras vantagens que oferece para o paciente. Tem coisa Muito melhor vindo, o GLP-1, nessa família tem Saxenda, Victoza, Ozempic, Trulicity, né? Depois deles vieram os duplo agonistas, que são a junção de duas drogas, entre elas o Ozempic, né? E hoje temos triplo agonista, que é a junção de 3 drogas, né? Já duplo agonista já tem, né? E existem outras medicações novas, como por exemplo, Bimagrumab, que é uma medicação que está já nos últimos, assim, nos estudos fase 2, 3, que essa medicação vai ser via endovenosa e vai produzir, ao mesmo tempo que diminui a fome, que vai contribuir com a perda de peso, também vai contribuir com o ganho de massa muscular. Uau. Então, a tendência é uma briga, eu falo que uma briga de gigantes. Cada laboratório ele está criando uma molécula melhor que produz um resultado superior. Hoje, as medicações que contamos no mercado, a gente consegue chegar a um resultado de quase 20, 25% de perda de peso, sendo que na cirurgia bariátrica é de 30, 40% de perda de peso. Então, sem ter que rasgar, sem ter que cortar, sem ter que fazer nada. Exatamente. E todos os efeitos colaterais da bariátrica no pós-bariátrica, né? Porque eu tenho que conviver agora com a bariátrica, não com a obesidade. Tem que conviver com a bariátrica e a obesidade pode voltar. Pode, de fato volta. Porque é uma doença crônica. Tudo que você fizer é paliativo. Cirurgia bariátrica, tratamento com medicamentos. Se você não entender que o principal, que é a mudança de hábitos, se não fizer isso, infelizmente a obesidade vai voltar quantas vezes você, né, deixar ela chegar. E o mais perigoso é o efeito sanfona. O efeito sanfona, se a gente vê, é uma sanfona mesmo. Você engorda, emagrece, engorda, emagrece. Só que quanto mais você fica nesse efeito sanfona, mais difícil vai ser emagrecer. O tecido gorduroso, ele fica fibrótico. Ele não some, ele está aí. Ele está aí. Você engorda, ele vai aumentando. Você emagrece, ele volta. Só que ele nunca vai voltar no nível que ele estava anteriormente. Ele sempre vai ficar um pouquinho além, porque daí para trás ele vai ficar fibrótico. Então, toda vez que engordar, toda vez que diminuir, ele vai ficar um pouquinho para frente. E assim vai ser muito mais difícil você conseguir chegar ao peso que você tinha anteriormente. Doutor, há alguma coisa nesse caminho, nesse processo de aprendizado, de mudança, esposa brasileira, filho, vários países, que você deixou de fazer, gostaria de ter feito, não fez, queria voltar atrás e buscar algo que ficou no meio do caminho? Na verdade, não. Eu acho que a maioria das coisas que eu queria fazer, eu estou fazendo. Eu gostaria de fazer muito mais. Eu gostaria de emagrecer o mundo. Eu gostaria de ajudar o máximo de pessoas que eu pudesse a emagrecer, a se sentirem bem. Porque a obesidade é uma doença crônica, sim, mas ela está ligada também à beleza, ela está ligada também à estética, mesmo a gente não querendo, né, falar muito disso, mas realmente está ligada. Principalmente, antigamente eu via mais mulheres se cuidando. Hoje, tem bastantes pacientes masculinos que procuram o tratamento também para perder peso e se sentir melhor fisicamente. Principalmente pacientes que têm um nível econômico um pouco melhor, eles querem se cuidar, eles querem viver mais, usufruir mais do patrimônio que eles alvejaram ao longo dos anos, né? Então é muito legal isso aí. Então, quanto mais pessoas eu consiga ajudar, aí meu mundo vai ser melhor ainda. E para os próximos 10 anos, onde o Dr. Andrés vai estar? Nos próximos 10 anos, você sabe que eu gosto de fazer esse planejamento, viu? Mas nos próximos 10 anos eu me vejo continuando aqui no Brasil, mas também atendendo em outros países.
levando o meu conhecimento, levando minhas estratégias de tratamento da obesidade a outros países. É possível atender de forma digital? É possível, digital e presencial também, né? Na Europa principalmente, né? Então eu consigo hoje trabalhar na Europa, eu consigo, por exemplo, Espanha. O diploma médico cubano ele não precisa de revalidação na Espanha, ele tem homologado, né? Okay. Então, e inclusive levar meu conhecimento de prática a outros profissionais que também atuam na área em outros países, como cursos e tudo isso. A obesidade ela é maior no Brasil do que em Cuba? Sim, sim. Até porque também Cuba é um país pequeno, tem 12 milhões de habitantes, né? Então Cuba é São Paulo praticamente, né? Muito pequeno. Mas assim, Estados Unidos, Japão é muito maior que o Brasil em quesito obesidade. Tá pior lá do que tá aqui. Muito pior. Mas o Brasil, a tendência está sendo a piorar cada dia mais. Doutor, o nosso canal presta esse serviço de apresentar os vizinhos aqui na Praça Capital. A gente faz isso para desenvolver networking, conhecimento, saber quem é que está aqui. Isso para a gente é muito bom. Eu insisto com alunos que desenvolvam network o tempo todo, mas é um canal de marketing digital. E aí a gente, no finalzinho, inverte a ordem e diz assim, olha, você, se pudesse perguntar algo a respeito do digital para alguém, qual seria a sua pergunta? Bom, se eu for perguntar alguma coisa, como eu poderia chegar a mais pessoas para eles terem conhecimento do que é obesidade, quais são os tratamentos que estão sendo desenvolvidos hoje e como eles podem ser ajudados. Como atingir a mais pacientes, a mais pessoas, né, com o que eu faço no consultório. A informação ela ganha velocidade na medida em que ela se digitaliza. Então, quando eu lembro lá atrás, na minha escola, eu precisava ir à biblioteca, achar um assunto, escolher 2, 3 livros e pegar uma folha de papel ao maço e escrever um trabalho. Era uma velocidade. A minha filha estuda numa universidade internacional, na Alemanha, mas ela precisa saber inglês para poder alcançar a literatura em inglês digital e se desenvolver. Quando eu pego o conhecimento do off e coloco ele no on, eu estou dando velocidade no conhecimento. Então, um caminho... E aí tem que entender o teu segmento. O médico, ele é limitado a uma série de coisas em função do Conselho Regional de Medicina. Então, para o médico, a gente não faz propaganda, vende-se consulta médica. Não é essa linha. Para o médico, a gente conecta o conhecimento do profissional para aumentar a autoridade, ele vai ser mais assistido, e quanto mais audiência ele tem, mais esse conhecimento é alastrado e expandido. Então, o caminho é o caminho do vídeo. E de que forma? Construindo uma esteira de conhecimento baseado em artigo científico. Então, o profissional médico ele tem acesso ao artigo científico. O leigo, ele até tem acesso, mas ele não entende nada do que está escrito lá. Então, você precisa ser um facilitador. Você precisa pegar aquele troço cheio de código, cheio de nome científico, GLP1, GLP2, e facilitar o acesso da informação. Então, olha, há um estudo de tal pessoa, em tal lugar, que diz que quando você ingere tal substância, há consequências assim, 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 assim. Então, por conta disso, essa é uma opção de tratamento para obesidade, porque vai trazer tal. Então, eu ouvi do Ozempic, você falando agora, cardioprotetor. Nunca ouvi falar isso. Isso dá um vídeo. Com certeza. Recentemente, saiu um artigo falando isso. Então, comprovando esse resultado. O caminho, na minha opinião, de marqueteiro para o profissional da saúde é facilitar o acesso da informação através de vídeo, conectado com um público específico, com uma persona, com um avatar que é o teu paciente padrão, vamos dizer assim. Então, sempre que você estiver explicando, você está explicando para alguém que está no seu consultório, sentado na tua frente,
E você vai dizer, olha, tem essa droga que eu uso assim, que a aplicação é assim, que há um estudo científico, porque do estudo você pode falar. É isso. E aí você traz a autoridade para você conecta a audiência com um conhecimento que eles estão procurando, e aí automaticamente essa pessoa vai parar na tua cadeira, online ou presencial, mas ele vai procurar formas de ser atendido por você. É isso que a gente faz. Muito bom. Tá bom? Doutor, ótimo. Obrigado pela visita, pelo papo, pela aula. A porta está sempre aberta. Se quiser trazer a amostrinha, nós estamos à disposição. Tem um colega que está precisando. Aquela conversa. Tem um amigo meu que está... Mas brincadeira à parte, é bom tê-lo aí. É bom que você faça parte do condomínio, desse grupo de pessoas que está aqui na praça, no dia a dia. É um ambiente de segurança, sim, de facilidade de acesso, de estacionamento. Tem tudo o que precisa para uma clínica ser bem sucedida. Agora é só sentar e começar. Exatamente. Bem-vindo. Obrigado. Valeu, André. Obrigado, viu? Agradeço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até.